Para qualquer lado que nós olharmos, nós vamos ver eletrônicos. São televisores, computadores, smartphones, fones Bluetooth. Por todo o lado temos algum tipo de eletrônico, e até mesmo em lugares menos óbvios como lâmpadas que já se tornaram inteligentes. É fato que a eletrônica transformou o mundo, ela modificou a nossa relação com o trabalho e até mesmo as dinâmicas sociais. Na pandemia que o diga. Aqui no canal, nós passamos pela jornada da microeletrônica e nós mostramos para vocês como os semicondutores eles evoluíram e atingiram maturidade. Entretanto, ainda faltou colocarmos uma lupa sobre um componente muito interessante e que veio para revolucionar o mercado, o FPGA. FPGA vem da sigla Field Programmed Gate Array, que é basicamente uma matriz de células lógicas interligadas que você consegue configurar para formar a lógica que você quiser. Qualquer lógica, possibilitando aplicações de alta complexidade e alta gama, inclusive para processamento de imagens de alta definição, realização de cálculos altamente complexos e por aí vai. Eu sou o engenheiro Josias Martins da Bobsim P&D, trabalho com FPGAs já há bastante tempo, inclusive a minha pesquisa de mestrado foi centrada nestes incríveis e fascinantes componentes. O nosso vídeo de hoje ele vai ser focado no FPGA, então vem comigo logo depois da vinheta. Hoje nós vamos aprender o que é o FPGA e tenho certeza que você vai perceber que o FPGA nos traz grandes possibilidades de implementação de projetos, principalmente projetos que necessitam de alto desempenho lógico, como o processamento de imagens digitais, por exemplo. Entretanto, FPGA são circuitos que acabam sendo um pouco mais caros do que a média de mercado, como microcontroladores, e então todo o cuidado é pouco na hora de realizar os seus projetos, fazer aquele circuito, aquela PCB para colocar o seu FPGA. O Altium Designer, ele traz para nós uma quantidade enorme de funções e também de extensões, entre elas o PDN Analyzer, que possibilita a montagem, a construção de um mapa de calor para você ver aonde estão os gargalos da distribuição de corrente, aumentando assim a assertividade na hora de você desenvolver os seus PCBs. E, obviamente, nós temos uma extensão incrível para o Altium Designer que possibilita a simulação de FPGAs. Assim, com esta extensão, você vai poder excitar todos os caminhos lógicos dentro da sua placa e verificar toda a simulação de iteração de sinais que o Altium já traz por default. Assim sendo, eu deixo para você aí embaixo um link na descrição do vídeo para você adquirir uma licença do Altium ou mesmo solicitar uma licença de estudante para começar a caminhar com esta incrível ferramenta que irá lhe proporcionar maior segurança e versatilidade na hora de projetar as suas PCBs para colocar FPGAs, processadores, microcontroladores e toda a sorte de componentes. E tudo isto por quê? Porque os FPGAs eles são circuitos integrados que visam proporcionar flexibilidade para a implementação de lógica digital, seja ela combinacional ou sequencial, diretamente em nível de hardware. A ideia aqui é muito semelhante ao que nós temos no nosso cérebro. Exatamente. Na hora que cientistas e engenheiros olharam para o nosso cérebro, eles perceberam que o nosso método de aprendizado se dá pela construção de caminhos neurais. Então, quando você vai aprender alguma coisa nova, sei lá, vou aprender a somar, você está excitando uma quantidade X de neurônios e um pulso elétrico percorre um caminho específico que vai trazer para você o resultado da soma. E isto é muito parecido com o que nós temos em circuitos digitais, quando fazemos o projeto de um circuito integrado, por exemplo. Ou seja, quando nós falamos de eletrônica digital, acontece que nós construímos um caminho, uma quantidade de células lógicas que são interligadas uma à entrada da outra, e essas células lógicas combinadas vão realizar aquele processo. Por exemplo, o processo de soma.
Só que no caso dos circuitos integrados, como um chip qualquer que nós temos aí, o processador que está aqui no smartphone que está gravando, eles são fixos. Uma vez que você projeta um circuito digital, ele será sempre aquele circuito digital. Se eu tenho um somador, vai ser sempre um somador. Acredito que você nunca ouviu falar, por exemplo, da unidade lógica aritmética de um Intel Core i7 ser atualizada, né? Mas o nosso cérebro não é assim. O nosso cérebro, ele possibilita atualizações. Eu posso aprender coisas novas e criar novos caminhos neurais. Pensando nisso, engenheiros começaram a analisar a possibilidade de criar um componente eletrônico que fosse passível de atualização. E este componente é o FPGA. Eu particularmente gosto de comparar FPGAs com o Lego. Quando você tem um Lego e vai brincar com o seu Lego, você pode montar a figura que você quiser, concorda? Podemos construir barquinhos, construir casas, construir até mesmo uma estátua, tudo com Lego. A grande vantagem, o grande interesse por trás do Lego é justamente isto. Você pode montar coisas, desmontar e montar outras coisas. Cada vez pode fazer coisas diferentes. E dentro de um FPGA nós temos basicamente um Lego. Temos um monte de pecinhas, cada pecinha de um tipo diferente, e nós podemos agrupá-las para formar a nossa lógica, seja ela combinacional ou sequencial. Você deve ter notado que isso está ficando parecido com o nosso cérebro, né? Afinal de contas, nós temos neurônios no cérebro que podem criar novos caminhos, que podem se reconfigurar, tal qual o FPGA. Mas aí é que começam a vir os problemas. Qual a melhor forma de se fazer isso em silício? Cada fabricante desenvolveu a sua técnica. Entretanto, todas elas apresentam semelhanças. Os fabricantes criaram blocos de células contendo as principais lógicas, ou algo que possa gerar esta lógica, obviamente. E também criaram pequenos blocos de roteamento, para que fosse possível interligar estes blocos de forma dinâmica. Agora na tela aparece para vocês a imagem de como é o layout de um FPGA padrão. Cada bloco lógico vai se comunicar com o outro através de um sistema de roteamento altamente complexo. Afinal de contas, estes blocos eles não devem ficar conversando 100% do tempo com todo mundo, senão vai virar bagunça. Não dá para você ter simplesmente um sistema onde todo mundo ouve todo mundo ao mesmo tempo. Para poder construir a lógica, é criada uma malha de interligação altamente complexa com pequenos roteadores. Esses roteadores, eles são multiplexadores que você consegue configurar para dizer qual bloco vai conectar a qual bloco. E o segredo do FPGA é justamente esta malha de interligação e roteamento. E a forma como você configura estes pequenos roteadores é através de elementos de memória. E cada grupo, cada área presente de roteadores, ela vai ser separada em fatias dentro do FPGA, também chamado de slice, guarde bem essa palavra. A partir de agora eu vou utilizar a Xilinx como um exemplo, pois é uma das maiores fabricantes de FPGAs do mundo e é também aquela com a qual eu tive mais contato, principalmente durante a minha pesquisa acadêmica e o desenvolvimento de projetos. Na Xilinx, cada um destes blocos lógicos é chamado CLB, que significa Configurable Logic Block. E estes CLBs é que fazem a magia acontecer, a mágica de toda a parte de implementação lógica. Cada CLB ele vai ser constituído de uma LUT, Lookup Table, um flip-flop, ou registrador, e um multiplexador. A LUT ela é responsável por implantar a lógica, como eu já falei antes, mas não uma lógica sequencial, e sim uma lógica combinacional. Ou seja, quando eu quero criar uma porta AND, OR, um inversor, qualquer uma dessas lógicas básicas é justamente na LUT que vai acontecer. É a LUT que vai ser configurada. Ou seja, quanto mais LUTs você tem dentro do seu FPGA, melhor, pois você vai conseguir gerar mais combinações e produzir mais lógica. Observem agora que nós temos o flip-flop, bem no meio do caminho para o MUX. Este componente ele atuará como um registrador e ele é primordial para a construção de lógica sequencial. A cada borda de clock, seja ela subida, descida ou ambos, ele vai registrar a informação.
e passar essa informação para frente. Já o MUX, ele será responsável por ligar a minha LUT, que já está com uma lógica desenvolvida ali dentro, ao próximo CLB. E vejam, eu posso ligar isto diretamente, sem passar pelo registrador, formando uma lógica combinacional, ou através do registrador, formando uma lógica do tipo sequencial. A LUT, por sua vez, é nada mais do que um conjunto de multiplexadores que recebem como entrada a combinação binária descarregada de um elemento de memória, a block run. Conforme a combinação binária na entrada da LUT, teremos uma determinada configuração destes multiplexadores, que implicará na obtenção de uma determinada lógica em específico, como uma porta AND, porta OR e etc. Nesta outra imagem, por exemplo, nós temos uma LUT com 3 entradas, entrada A, B e C, podendo criar portas lógicas com 3 entradas. Posso ter uma AND com 3 entradas para efetuar a comparação. Estas entradas é que serão ligadas ao circuito de roteamento, podendo receber a saída de uma ou mais CLBs, ou mesmo ser conectado diretamente a um pino de entrada fisicamente do seu FPGA, a um pino periférico, podendo receber um sinal externo para o seu circuito digital. Então, finalmente, nós conseguimos visualizar a totalidade do FPGA, onde nós temos a malha de interligação, que possuirá um pequeno roteador em cada interseção, os CLBs, Logic Blocks, os I/Os de entrada e as Block Run. Os I/Os de entrada, tal qual os CLBs, podem ser conectados diretamente à malha de interligação, sendo roteados para um CLB ou mesmo para um DSP. Vejam que na imagem nós temos DSPs na periferia do chip, ou seja, os DSPs são estruturas fixas, tal qual periféricos. A configuração da lógica na LUT de cada CLB e da malha de roteamento ela é realizada através de um elemento de memória RAM, as Block Runs, que também podem ser utilizadas para mais coisas no FPGA que não só a sua configuração, ok? A organização interna do FPGA deste modo acaba sendo setorizada. E o menor setor existente é chamado slice. Lembram do slice que eu falei para vocês guardarem? Cada slice ele acaba sendo composto por um agrupamento de CLBs e unidades de roteamento que fazem uso dessa block run para descarregar os bits que vão realizar a configuração. E cada slice fará parte de um setor do FPGA, onde nós teremos as separações das árvores de clock e linhas de alimentação em um estilo ad hoc. Mas isto pode mudar de desenvolvedor para desenvolvedor ou até mesmo entre famílias de FPGAs. Assim, quando você descreve um circuito utilizando uma linguagem HDL qualquer, seja VHDL ou Verilog, inclusive nós temos vídeo aqui no canal explicando o que é uma linguagem de descrição de hardware, a ferramenta de síntese lógica irá converter aquela descrição no equivalente em circuitos lógicos combinacionais ou sequenciais, para depois realizar o mapeamento tecnológico. Este mapeamento tecnológico é justamente a etapa onde a ferramenta que faz esse processo de síntese vai verificar quais as estruturas que estão disponíveis para o FPGA, quais são as LUTs, qual é o tamanho dessas LUTs, o que nós temos de barramentos, o que temos de DSP e etc. Para então criar as estruturas e toda a parte, todo o bitstream que será carregado no seu FPGA para configurar esses circuitos lógicos. Então, no fim, o resultado de todo esse processo de síntese lógica será nada mais do que um arquivo com um amontoado de bits, e que cada um desses bits vai ser carregado na block run para configurar esses setores e, deste modo, setar as lógicas nas LUTs e como deverá ser a interligação entre cada um dos CLBs, gerando dentro do seu FPGA um circuito digital verdadeiro, um circuito digital em nível de hardware. E este arquivo, este bitstream, ele fica dentro de uma memória flash que possibilita regravar isto quantas vezes você quiser. Exatamente, quantas vezes você quiser, ou o limite do que essa memória flash permite, possibilitando assim uma arquitetura completamente reconfigurável para você gerar o circuito digital que melhor lhe convir para o seu projeto, possibilitando até mesmo atualizações desta lógica.
E este foi o nosso vídeo da semana, onde nós explicamos para você em detalhes o que é um FPGA. Se você gostou deste vídeo, deixa aí aquele like para ajudar com o crescimento do canal, compartilha também nas suas redes sociais, isso ajuda pra caramba com o crescimento do nosso canal. Qualquer dúvida, crítica, sugestão de temas, deixa aí embaixo nos comentários do YouTube. E não te esquece também de conferir o nosso link do patrocinador, que está aí embaixo na descrição do vídeo. Isso ajuda bastante com as nossas métricas e estatísticas. Siga-nos também nas redes sociais, todos os links estão na descrição do vídeo. Se você quer realizar alguns dos nossos cursos, sempre vai ter um link aí embaixo para você na descrição, inclusive com desconto para você que é assinante do canal. E é isso aí, até o nosso próximo vídeo.